Inclusive, num dado momento, eu posso cometer aqui essa inconfidência, quando o Flávio mencionou um plano de segurança pública combate ao crime organizado do Lula, o riso generalizado na sala. We know it's all bullshit. Mas eu acho que dá pra gente falar o seguinte, eu avisei, né? Eu avisei ontem que ontem mesmo seria um dia muito difícil para o pessoal que achava que as nossas fotos com o Trump eram fotos no Salão Oval, eram fraudes produzidas por inteligência artificial. Teve uma repórter, eu não vou conseguir lembrar quem é, eu acho que foi do Estadão, é muito jornalista falando comigo, eu acho que foi o Estadão. Teve uma repórter do Estadão que, juro para vocês, deu até peninha, mandou um pedido formal de esclarecimentos para saber se a foto não era um souvenir dado para qualquer pessoa que visita a Casa Branca. Eu tenho que lidar com isso da imprensa, cara. Ai, ai. Mas eu disse que seria um dia ruim, porque com os eventos dessa semana, me parece absolutamente indiscutível o fato, e você pode espernear, mas é fato que o senador Flávio Bolsonaro fez a visita aos Estados Unidos mais bem-sucedida da história de um líder político brasileiro. Da história. Absolutamente inegável. Mas por que eu afirmo isso? Bom, não só ele teve no Salão Oval com Donald Trump, né, tirou foto, recebeu a medalha do presidente dos Estados Unidos, está até aqui comigo a nossa Challenge Coin, e nenhuma dessas coisas o Lula teve. O Lula não teve foto dentro do Salão Oval, o Lula não teve Challenge Coin, mas também, no dia seguinte, ele, que não era um chefe de Estado, eu acho importante pontuar isso, Flávio presidente terá uma outra visita dentro da Casa Branca, num outro patamar, né? Mas ele, como pré-candidato, no dia seguinte foi convidado a retornar à Casa Branca, e curiosamente, não por uma autoridade, mas por duas autoridades diferentes. Flávio teve 2 convites independentes para retornar à Casa Branca. A primeira que eu quero tratar aqui com vocês, nessa pauta, foi a reunião com o secretário de Estado, Marco Rubio, um homem que é hoje apontado como um dos principais candidatos à sucessão do Trump, como indicado do Partido Republicano à presidência dos Estados Unidos, né? É curioso porque o Flávio encontrou o Trump, naturalmente, e os 2 mais cotados para sucederem o Donald Trump são o J.D. Vance, que o Flávio encontrou, e o Marco Rubio, que o Flávio também encontrou, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês, um bastidor aqui, que como o Marco Rubio é gente boa. Eu ainda não tinha tido uma oportunidade, eu já o conhecia, mas não tinha tido oportunidade de ter uma conversa tão longa, tão informal, tão descontraída com ele, né? Ele estava muito relaxado, piada, conversa solta, falamos abertamente, ele falou coisas aqui que eu nunca vou poder falar, talvez um dia num livro, mas ele falou muito abertamente, né? Falamos, dá para dizer que a gente falou sobre o Lula, né? A imprensa que gosta de reportar que ele falou sobre o Lula, mas eu não vou dizer o que ele disse sobre o Lula. Vocês imaginem pelas posturas dele, né? Falou bem abertamente. O principal dessa conversa, e que eu quero trazer aqui, é que nós falamos longamente sobre a questão do PCC e do Comando Vermelho, de como eles afligem a população brasileira e da necessidade urgente de designá-los como organizações terroristas estrangeiras. Nós explicamos a ele que 1/4 da população brasileira vive em territórios comandados por facções criminosas e que o Estado brasileiro não tem mais controle sobre vastas porções do seu próprio território. Essa informação já havia chocado o presidente Trump no dia anterior e é mesmo um dado absolutamente estarrecedor, né? Nesse mesmo contexto, a gente trouxe também os dados que mostram que quase metade da população brasileira, 41,2% para ser mais específico, percebe a atuação do crime organizado no lugar onde mora. Quase metade.
E quando a gente analisa as capitais, aí o número é maior, mais da metade, quase 56%, dizem se sentir incapacitados por organizações criminosas onde vive. Incapacitados. Incapacitado. O cidadão brasileiro, mais da metade da população brasileira vivendo nas nossas capitais, se sente incapacitada por conta das organizações criminosas. Esses números que eu estou trazendo para vocês, que são idênticos aos números que eu citei lá, são números muito importantes, porque eles evidenciam como o dia a dia do cidadão de bem do Brasil é negativamente afetado por esses caras. É o sujeito que não pode sair na rua à noite porque tem toque de recolher na região dele. É a mulher que tem medo de falar não para um traficante ser morta. É a mãe de família que tem o seu filho aliciado pelo crime na esquina de casa. É o sujeito que não consegue ter uma ambulância chegando em casa, o SAMU chegando em casa porque existe barricada na rua dele. É o sujeito que não consegue chamar a polícia porque quer dormir e está tendo barulho do lado da casa dele. É o sujeito que não tem acesso às coisas mais básicas. E é o que ocasiona, é o que causa a necessidade de que as nossas forças policiais sejam quase que organizações, aliás, algumas delas são de fato, né, sejam como organizações militares, sejam como forças armadas que precisam entrar para um conflito de guerra dentro das nossas cidades. Que sim, aflige os mais ricos, sim, aflige a classe média, mas massacra os mais pobres. E a gente falou sobre isso, nestes termos que eu estou dizendo a você. Nós falamos muito também sobre como essas organizações operam. Falamos sobre como hoje elas dominam territórios e controlam serviços públicos como gás, como internet, como eletricidade, como serviço de proteção, onde você tem que pagar um imposto para o traficante, ou para a milícia, ou para o que quer que seja. Falamos sobre como essas organizações operam, como estão também em outros países. Trouxemos o caso, por exemplo, do traficante brasileiro, que estava desde 2020 sumido e foi encontrado onde? Na Bolívia, que é o mesmo lugar onde o Evo Morales, amigo do Lula do Foro de São Paulo, está tentando dar um golpe de Estado para derrubar o governo que prendeu este mesmo traficante. E quando eu falo golpe de Estado, aqui Alexandre de Moraes, Lula, Lindbergh Farinhas e outros, quando eu falo golpe de Estado aqui, não é golpe com Bíblia, terço e batom, não. Para vocês terem ideia, duas das maiores cidades da Bolívia, Santa Cruz de la Sierra e Cochabamba, estão isoladas desde o início da semana por bloqueio de estrada feitos por agentes apoiados pelo Evo Morales, que exigem a renúncia do atual presidente Luiz Arce. Se no Brasil teve gente presa, muita gente presa, por rezar, por estar no lugar que não devia estar, por passar batom em estátua, imagina o que aconteceria se decidissem bloquear duas das cidades mais importantes do Brasil. É isso que um amigo do Lula, Evo Morales, que também é ligado aos cartéis, o cocaleiro, que também é ligado a cartéis de droga da América do Sul, apoia. E quanto mais nós vemos como esses países têm reagido ao tráfico de drogas, mais nós vemos a importância que o Brasil tem para essas organizações criminosas. Foi isso que nós dissemos ao Marco Rubio. Nestes termos. E por isso que nós levamos também ao secretário de Estado americano a explicação sobre como o sistema financeiro brasileiro é muito mais sofisticado e opera sem nenhum tipo de sanção a essas organizações, diferentemente do que ocorre em países como a Colômbia, como a Venezuela. Com uma economia do tamanho da do Brasil, sem nenhuma sanção ao combate ao tráfico de drogas, a lavagem de dinheiro é extremamente facilitada. E hoje o Brasil é o hub financeiro dos grupos do mundo inteiro. O Brasil é hub financeiro dos Hezbollah, o Brasil é hub financeiro do Hamas, é hub financeiro, o PCC lava dinheiro para
todos os cartéis designados pelo governo americano como FTO, né, Organizações Terroristas Estrangeiras. Das organizações que os Estados Unidos já designaram como terroristas, e só para você ter uma ideia, nessa lista tem organizações como o Cartel de Sinaloa, o Trem de Aragua, o Cartel do Golfo, o Cartel de Noroeste e outros. O Comando Vermelho e o PCC são maiores do que praticamente todas essas. E a gente levou números e dados para mostrar isso ao governo americano. E como eles têm ligação com o fentanil, que é a maior causa de morte dentro dos Estados Unidos, como eles têm conexões com o tráfico de armas para os Estados Unidos, então esse foi o case que foi colocado. Foi isso que nós apresentamos. Foram essas informações contrárias às do governo Lula que nós apresentamos e pedimos encarecidamente, em nome do povo de bem do Brasil, que essas organizações sejam combatidas por todos, por todas as pessoas de bem no mundo, porque elas não são organizações brasileiras, elas são organizações transnacionais. E tem algo que nunca me cansa não cansa de me impressionar. Quanto mais alto e quanto mais detalhes eu obtenho, quanto mais alto eu subo na cadeia alimentar, né, na hierarquia americana, digamos assim, mais me impressiona a intensidade do lobby que foi feito para traficantes do Comando Vermelho do PCC pelo presidente da República do Brasil, Lula, junto ao governo dos Estados Unidos. Eu nunca vi nada igual. Ou deveria dizer, né, é o lobby que foi feito pelo Comando Vermelho e pelo PCC através do Lula aos Estados Unidos. É absolutamente incrível que duas organizações criminosas tenham tanto poder de influenciar o presidente do Brasil, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, a irem aos Estados Unidos conversar com o arqui-inimigo do Lula para proteger essas organizações, inclusive oferecendo as riquezas do Brasil em troca. Tudo isso com o apoio do bilionário corrupto, também falamos dele, Wesley Batista. Vejam, é um ecossistema, falamos aqui de Evo Morales, cocaleiros da Bolívia, as organizações brasileiras, o mercado financeiro, a Faria Lima brasileira, o presidente da República, o ministro das Relações Exteriores, um bilionário do setor de proteína, que também tem poços de petróleo na Venezuela, do Hugo Chávez. Façam um bolotário disso, um PowerPoint para Andréa Sadi, e vejam o tamanho do ecossistema de proteção gigantesco que contra quem a gente está lutando. E eu posso dizer para vocês ficariam enojados se vocês soubessem o papel que o senhor Lula e Mauro Vieira, e no caso o Dário Durigan também, que vieram fazer nos Estados Unidos. Vocês ficariam enojados. Até parte dos eleitores petistas, se ouvissem as coisas que eu ouvi, ficariam enojados. Jornalistas da imprensa, se vocês ouvissem o que Flávio Bolsonaro ouviu, que Eduardo Bolsonaro ouviu, o que eu ouvi, vocês ficariam enojados com o governo Lula. Nosso país está refém de organizações criminosas. Nosso governo não atua mais em favor do povo brasileiro, atua em favor de organizações criminosas. O tamanho da pressão que o governo Lula tem feito nessa direção é gigantesco. Inclusive, num dado momento, eu posso cometer aqui essa inconfidência, quando o Flávio mencionou o plano de segurança pública, combate ao crime organizado do Lula, o riso generalizado na sala. We know it's all bullshit. Vou traduzir aqui usando uma versão brasileira da Herbert Richards. A gente sabe que é tudo lorota. Gostaram do lorota? Lorota é dos mesmos autores de Tira.
macacos me mordam, é tudo uma lorota. A intensidade desse lobby e o tamanho da rede de conexões que eles têm é assustadora. E esse choque que eu tenho, vocês podem ter certeza que é, de certa forma, compartilhado também pelos americanos. Eu tenho a percepção de que causou uma impressão muito boa nas autoridades americanas ver que existe no Brasil um candidato à presidência da República que não é ligado ao tráfico e que vem aqui para pedir combate duro às organizações criminosas. E o Flávio foi mesmo muito duro nesse momento. Ele falou que essas organizações matam milhões de pessoas do meu povo. Ele disse, inclusive, que não sabe qual foi o papel que eles tiveram na tentativa de assassinato do Bolsonaro, do pai dele, e que ele nas palavras dele, ele falou em inglês, em bom tom, I hate these people. Eu odeio essas pessoas. Palavras dele, palavras do Flávio Bolsonaro na reunião. No que depender de mim, em janeiro de 2027 eu vou começar a prender ou eliminar todos eles. Foi um momento até que o Flávio ali meio que deu uma embargada na voz, se emocionou. Agora, vocês pensem no vespeiro com o qual a gente está lidando, né? A gente tem consciência disso. A gente tem consciência disso. Estava o Sam Puncher agora, estava vendo aqui antes de começar no ar, Sam Puncher cavando uma falta, dizendo que o segurança do Bolsonaro arrancou, do Flávio Bolsonaro arrancou o microfone dele. Eu conheço os seguranças do Flávio, são todos muitíssimo preocupados e comprometidos. A chegada do Flávio ao Brasil. Produção, enquanto a gente está fazendo aqui o programa, eu peço a vocês que peguem as imagens da chegada do Flávio Bolsonaro ao Brasil para a gente mencionar no final da pauta de hoje. A chegada heróica que ele teve no Brasil, como é que ele foi recebido no aeroporto. Peguem na internet essas imagens e deixem aí na agulha mais para o final do programa. A gente sabe o risco. Eu digo que o Sam Puncher está cavando a falta, e eu acho o Sam Puncher um repórter competente, ele corre atrás de informação, etc. Mas está cavando a falta porque a prioridade nesse momento é proteger o candidato à presidência. Se ele fizesse o que ele fez, de enfiar o microfone na cara de um candidato à presidência dos Estados Unidos, o serviço secreto tinha jogado ele no chão. Ele tinha saído algemado. Desafio pegar imagens de um candidato à presidência dos Estados Unidos assim. É que a gente não leva a sério a questão de segurança de candidatos à presidência no Brasil. Deveríamos. Porque você não sai incólume de atrás de um ecossistema que tem Lula, Maduro, Evo Morales, PCC, Comando Vermelho, cartéis mexicanos, Joesley Batista, Hezbollah, Hamas. Você não sai incólume disso. A sua